O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. O Santo Rosário é a melhor devoção do povo cristão. São Francisco de Sales. Uma oração sem fé é uma fórmula vazia. Quem é tolo a ponto de perder tempo pedindo algo em que não crê? A fé é o manancial, a oração, o riacho. Como pode correr o riacho se o manancial está seco? Santo Agostinho. Para orar bem. São Pedro Julião Eimard. Para orar bem, é preciso fazer oração ao despertar do corpo e da alma. Quando tudo em nós está em paz e recolhido. É preciso fazer oração antes de tudo o mais. E algumas pessoas fazem a mesmo antes da oração vocal, a fim de melhor se aproveitarem do recolhimento da alma. Determinai-vos, pois, uma hora certa para meditar, seja 30 minutos. Seja uma hora inteira, segundo o tempo disponível. Mas não vos permitais, antes da oração, nenhum exercício apto a dividir-vos a atenção. Quando não vos for possível fazer oração pela manhã, a substitua, no correr do dia, por uma breve leitura espiritual. E a alma não ficará prejudicada. E não perdereis de vista nem a Deus, nem a vossa alma, nem a ordem do dever. É preciso ainda, para alcançar êxito na oração, fazê-la, tanto quanto possível, em um lugar calmo e silencioso. É por isso que os contemplativos procuram as solidões, os antros das rochas, os recantos mais solitários da casa ou igreja. Então, sentem-se mais próximos de Deus. Procurai um tema de oração que vos seja caro e que seja a alma de todos os outros. É naturalmente o amor divino, mas convém seguir o impulso da atração interior. Seja da devoção à paixão de Jesus, ao Santíssimo Sacramento. Seja a santa pobreza, ou ao recolhimento na presença divina. Não vos esqueçais nunca destes dois grandes princípios. Primeiro, que o estado da alma na meditação é efeito da vontade de Deus, e que, por conseguinte, é preciso meditar conforme as disposições do momento, que se tornam então regra e forma de nossos atos. Segundo, que o êxito sobrenatural da meditação depende unicamente da graça de Deus, e que, portanto, não a devemos fazer depender de belas reflexões, nem de sentimentos de fervor. Devemos, naturalmente, exercer as faculdades perante Deus, mas condicionadas à sua graça. Ide, pois, a oração como um menino pobre, e estareis sempre bem. A oração é, e só deve ser, o exercício humilde e confiante de nossa pobreza espiritual. E quanto mais pobres formos, tanto mais direitos temos à caridade divina. Este pensamento fez a riqueza de muitas almas sofredoras. A meditação é o ofício de nossa mendicidade perante Deus. Diz Santo Agostinho. Ora, que faz o mendigo e quais são suas virtudes? A primeira é a humildade. Eis porque permanece à porta e só emprega termos humildes. A segunda é a paciência. Sabe esperar. Sabe aguardar. Não se ofende com nada, utilizando-se das humilhações e das repulsas para ser mais eloquente.
A terceira é o reconhecimento. Abre-lhe todas as portas e acaba por torná-lo estimado e querido. Sede, pois, uma boa mendiga de Deus, utilizai-vos das distrações, das sicuras, dos próprios pecados, como de outros tantos títulos à infinita bondade de Deus. Para orar bem temos que nos sentir como os mendigos de Deus. Santo Agostinho. Orem, pois deixar de rezar é ir para o inferno sem a ajuda do diabo. Santa Teresinha do Menino Jesus. Nunca será considerado um bom cristão quem não reza o Santo Rosário. Santo Antônio Maria Claret. A oração é uma grande armadura, uma defesa, um porto, um tesouro. A oração é uma valiosa arma para vencer os assaltos dos demônios. É uma defesa que nos conserva em todos os perigos. É um porto seguro contra toda a tempestade. É um tesouro que nos provê de todos os bens. São João Crisóstomo. A força da oração para obtermos a graça, não vem dos nossos méritos, mas da misericórdia de Deus que prometeu ouvir aquele que lhe pede. São Tomás de Aquino. Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus. Consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu anjo da guarda que está sempre com você. Santo Padre Pio. Depois da Santa Missa, a devoção do Santo Rosário faz cair sobre as almas bem mais graças que qualquer outra, e pelas Ave-Marias se opera muito mais milagres que qualquer outra oração. São Vicente de Paulo. Sempre adias o terço para depois, e acabas por omiti-lo por causa do sono. Se não dispõe de outros momentos, reza-o pela rua e sem que ninguém o note. Isso te ajudará também a ter presença de Deus. São José Maria Escrivá, Sulco 478. Não podeis cessar? Que oração melhor do que olhar para o crucifixo de quando em quando, e oferecer as dores que suportas unindo o pouco que sofres às dores imensas de Jesus Cristo na cruz. Santo Afonso Maria de Ligório. Aleluia! Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e por toda eternidade.
Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.